Vamos conhecer agora um pouco da história do Hospital Psiquiátrico Francisca Júlia, do Centro de Valorização da Vida, que é referência do SUS em São José dos Campos. O diretor da instituição, Luiz Peagno, tem formações nas áreas de contabilidade, administração hospitalar e gestão de pessoas e está no Centro de Valorização da Vida há 40 anos. Em São José, a entidade filantrópica mantém convênios com a prefeitura local para atendimento ambulatorial, adulto e infanto-juvenil, gestão de residências terapêuticas e assistência hospitalar. Peagno está à frente do Hospital Francisca Júlia há 24 anos e fala agora sobre a história da instituição. O Francisca Júlia foi criado pelos voluntários do Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade jurídica, filantrópica, sem fins lucrativos. E na época que os voluntários faziam atendimento nos plantões do CVV de prevenção do suicídio, 10% naquela época tinham transtornos mentais. E muitas vezes os voluntários queriam fazer a internação e não encontravam um local para internar. Então eles decidiram começar a construir uma clínica de repouso. E começou isso em São Paulo, não foi em São José. Começou em São Paulo, depois de lá fazia parte de uma pessoa chamada Valdemar Nunes do grupo. Ele acabou pedindo o terreno que ele também tinha doado lá em São Paulo e doou o terreno que nós estamos aqui em São José dos Campos. Aqui tem 7,5 alqueires de terra, tem 5.500 metros de construção. Né? Isso foi fundado, o Francisca Júlia foi fundado, eu diria, por pessoas idealistas que queriam ajudar a questão de saúde mental, que na década de 70 era bastante, assim, tinha muitas internações no Hospital do Juqueri, e a ideia era humanizar a psiquiatria já na época. O Hospital Francisca Júlia fica na estrada Dr. Bezerra de Menezes, número 700, no bairro Torrão de Ouro, região sul da cidade. Ao menos 2 linhas de ônibus municipais servem aquela região, mas se você precisar ir até lá, é melhor ir de carro. Não há calçadas e a estrada é bem estreita. É possível, pelo site do Centro de Valorização da Vida, o franciscajulia.org.br, conhecer a história da instituição e sua forte ligação com ações de prevenção ao suicídio e também assistência social. Para o Sr. Luiz Peagno, mesmo com a perda de protagonismo dos hospitais psiquiátricos por conta da reforma psiquiátrica, os leitos são importantes para a rede de saúde mental. Quando começou a Francisca Júlia, vieram muitos pacientes do Hospital Juqueri de Franco da Rocha. Foram 100 pacientes que foram transferidos de lá para cá. Em 12, o hospital aqui foi inaugurado em 12 de agosto de 72. Então ele já vai fazer 47 anos. Está indo para 50 já. E quantos pacientes o hospital chegou a abrigar? Assim, teve algum pico nesses mais de 40 anos? Nós chegamos a ter aqui 173 leitos de internação psiquiátrica. Mas depois, com a Política Nacional de Saúde Mental, muitos leitos foram fechados. Né? Hoje nós temos 90 leitos SUS e 28 leitos para particular e convênio. Então, de 163, hoje a gente tem 118. Dentro da Política Nacional de Saúde Mental, que é deshospitalizar. Os pacientes deveriam ser atendidos no CAPS, e aqueles que tivessem crise, isso é o que está escrito na Política de Saúde Mental Nacional, seriam atendidos em hospital geral. Mas só que depois, em 2018, agora houve uma remodelação, o governo manteve os hospitais psiquiátricos, criou ambulatório, acrescentando ao CAPS, enfim. Houve eu diria que uma atualização, porque não dá para ficar sem hospital especializado. As pessoas precisam desse atendimento.
Os familiares precisam desse apoio. É só conversar com os familiares que têm uma pessoa portadora de transtorno mental, eles vão contar a história de cada um deles, que é muito dolorosa, muito difícil. Peagno explica sobre a proposta de atendimento desenvolvida hoje pelo Hospital Francisca Júlia, com profissionais de diversas áreas. O hospital hoje, em cada unidade nossa, em cada unidade tem uma equipe multiprofissional. Então tem o médico, o psicólogo, assistente social, o enfermeiro. Estou esquecendo de alguém. Terapeuta ocupacional. Essa é a equipe de uma unidade. Então, cada unidade das 3 que nós temos, que são 90 leitos, 30 em cada unidade, tem uma equipe só para essas unidades. A gente fez isso para humanizar, né? Para os pacientes conhecerem terem como referência os profissionais que cuidam deles. Então, isso é uma organização que a gente tem aqui e também com reuniões semanais com as famílias. A família precisa de apoio, precisa de orientação, e também com os pacientes. Tem sempre reuniões o paciente é visto todo dia por alguém da equipe. Ou ele é visto pelo enfermeiro, ou é pelo psicólogo, ou pelo médico. O médico, quantas vezes for necessário, ele vai ser acompanhado pelo médico. E também pelo terapeuta ocupacional. Então tem sempre uma atividade com o paciente. E uma média de internação de 25 a 35 dias. Depende muito de cada pessoa. Tem pessoas que saem com menos tempo, tem pessoas que vão ficar um pouco mais. Mas a gente está organizado dessa forma. E temos também residência médica. Nós temos 9 residentes médicos que nos ajudam no atendimento das pessoas. Nós temos aqui hoje 150 funcionários para atender os 2, o ambulatório, a residência, o hospital SUS e o hospital particular e convênio. São 150 funcionários. É uma estrutura bem grande. Porque na parte administrativa nós também damos gerência, damos assistência para a residência terapêutica e para os 2 ambulatórios de saúde mental. E nós temos na cidade, na Avenida Tenente Neve Baracho 201, um ambulatório para atender pessoas adultas, tá, que têm transtorno mental, e muitos que foram internados aqui hoje fazem atendimento no ambulatório e não reinternaram mais. É feito o tratamento no ambulatório. E temos um ambulatório infanto-juvenil, que atende crianças e adolescentes, na Rua Humaitá 496. Tudo isso é uma parceria, é um contrato de prestação de serviço que nós temos com o município de São José. Então, de 96 para cá, a instituição cresceu bastante. A gente só tinha um hospital e hoje, além do hospital, nós temos mais esses 3 serviços que eu falei, estou acabando de dizer, que é residência terapêutica, ambulatório adulto e ambulatório infanto-juvenil. E todos eles com sua equipe própria. Cada célula dessa tem a sua própria equipe. O Hospital Francisca Júlia é referência do Sistema Único de Saúde para casos em que a internação é prescrita. Não é um serviço do tipo porta aberta. Os pacientes são geralmente encaminhados pela unidade de pronto atendimento de saúde mental, localizada no Jardim Satélite, região sul de São José dos Campos. Peagno antecipa nessa fala uma outra problemática da saúde mental: o relacionamento entre o paciente com transtorno mental e o seu familiar ou familiares. Nosso serviço não é porta aberta. Todo encaminhamento aqui para o hospital vem pela unidade de pronto atendimento do Jardim Satélite. A triagem é feita lá. Nós não podemos internar ninguém direto aqui, porque primeiro eles passam por lá e ficam numa observação. Se o médico, a equipe de lá achar necessária a internação, ele é encaminhado para fazer esse atendimento. A gente tem cuidado para que o hospital não vire novamente um asilo.
Porque tem muitas pessoas que foram abandonadas aqui no hospital, que os familiares não retornaram para buscar. A responsabilidade do cuidado da pessoa é do familiar, né, do hospital. O hospital tem que fazer o papel dele no instante que ele está aqui para tratamento, não assumir. E às vezes acontece de ficar pessoas aqui por muito tempo, a gente vai até a casa da família, faz conscientização da família de que ele que é o responsável, né, para ficar com o seu familiar. Ter uma pessoa portadora de transtorno mental em casa, dependendo da patologia, é bastante difícil, a gente sabe que é difícil. E muitas vezes a pessoa não consegue dar conta, né, e quer deixar em algum lugar. Ainda de acordo com o Sr. Luiz Peagno, é comum partir de familiares o pedido de encaminhar os pacientes com transtornos mentais para as residências terapêuticas, indicadas para egressos com internação de longa permanência e perfil clínicos específicos. Semanalmente, tem reunião de família. Enquanto o paciente está internado aqui, tem reunião semanal com os familiares, com que objetivo? Orientar sobre a doença, dar apoio para a família, esclarecer dúvidas que a família tenha sobre a doença. Muitas vezes a família se sente culpada porque a pessoa é doente, não tem ninguém é culpado porque o outro ficou doente. Então, esse tipo de orientação, os nossos profissionais passam para a equipe, daí esse apoio. E repetindo o que você falou, na residência terapêutica não tem como internar, porque a residência terapêutica não é uma internação, ela é uma república, é uma casa. Tá? Aqueles que não têm perfil, não adianta, e mesmo porque hoje a gente não tem vaga, entendeu? Mas para ir para uma residência, aquilo que eu falei, 2 anos de internação psiquiátrica, longo tempo de permanência em hospital psiquiátrico, aí é encaminhado para a residência. Isso todo avaliado, sempre isso é avaliado por uma equipe técnica, composta de médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro. Eles participam dessa avaliação. Não é pegar assim, internar, vou deixar ele aqui. Não funciona assim, não. A atriz e palhaça Adriana Marques, com formação em terapia ocupacional e em arte-terapia pela Universidade do Vale do Paraíba, já trabalhou no Hospital Francisca Júlia com a reabilitação de pacientes, inclusive aqueles em fase de adaptação para as residências terapêuticas, assunto de um outro podcast. Por ora, ela explica como lidava com a problemática familiar. Então, a família, é muito difícil julgar os dois lados, sabia? É muito difícil, porque toda uma mudança, isso Jung falava, qualquer mudança gera um caos. Então, essas doenças, elas aparecem mais ou menos nessa faixa etária dos 20 e poucos anos, 27 para os 30 e pouco, 40, é o período que desencadeia geralmente esses transtornos. Então imagina, uma pessoa que na convivência já aparenta algum estranhamento, porque você vai ouvir os históricos das famílias, geralmente era muito isolada, era muito isolado, não conversava muito, então tem algo já que, né, mas mesmo assim, você fala, às vezes é tímido e tal, e de repente a pessoa tem um surto. O surto é uma experiência muito intensa para uma pessoa, é uma experiência muito intensa, que para ela e para quem está à sua volta, né? Eu já presenciei vários surtos, é realmente muito assustador. Só que uma coisa é você ter um surto né? Você tá ali, você é uma profissional. Outra coisa é de você ver de um irmão, de uma companheira, de um companheiro, de um filho, de uma filha. É muito forte isso. Geralmente pode acontecer alguma agressão, né? Uma coisa violenta. Quando tanto a pessoa que sofreu do transtorno, do surto, como a pessoa que presenciou,
fica muito delicado ali a situação, porque a pessoa que presenciou, que viveu o surto, depois vem uma culpa muito grande. Uma culpa, porque não foi algo assim que a pessoa fez, né, assim, dentro das suas faculdades mentais, vou lá de verdade, vou bater em você. Não, foi uma consequência daquele surto. Então, gera várias questões, assim, familiares, sabe? Medos, a dor mesmo de como você me agrediu, entendeu? Então, tudo isso. Lá no hospital, que é o lugar que eu posso falar, que eu acompanhei, né? Que eu tive presente, porque em outros, eu acredito que em todos os lugares que trabalham com saúde mental tenham algum trabalho com a família. Mas lá, por exemplo, tinha as reuniões semanais com a família, né? Então, a gente apresentava um pouco de cada né, dos familiares que apareciam, porque a minoria aparece e também não julga, porque às vezes é um horário de trabalho e tudo, né? A gente não sabe dizer da história das pessoas. Então, das pessoas que apareciam, a gente falava um pouco sobre a evolução dos casos e também fazia atividades com a família. Atividades de fortalecimento mesmo, sabe? Assim, de fortalecimento para lidar com aquilo que é algo muito diferente, né? A gente até conversou um pouco disso, né? Tudo que sai do padrão de normalidade não é aceito, né? Não é muito aceito na nossa sociedade. Então, tinha que haver esse trabalho com a família para olha, agora vai ser um pouco diferente, né? Então, como se preparar para isso? Como lidar com um momento de surto, entendeu? Então, os surtos, geralmente, eles apresentam sinais quando está chegando o surto. Então, a gente meio que treinava essas pessoas para perceber esses sinais, né? Dados do Ministério da Saúde divulgados no Relatório de Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos de 2019 apontam que em 2002, um ano após a sanção da Lei 10.216, que marca a reforma psiquiátrica brasileira, 75,24% dos recursos federais destinados ao cuidado em saúde mental eram aplicados em serviços hospitalares, enquanto somente 24,76% eram investidos na rede de atenção comunitária. Já em 2013, o montante de recursos federais investidos na rede de serviços de base territorial e comunitária saltou para 79,39%, enquanto os recursos destinados à atenção em serviços hospitalares corresponderam a 20,61%. Em 2018, os hospitais psiquiátricos voltaram a receber investimentos pelo SUS. O tema, como ouvimos, divide opiniões. E esse conteúdo fez sentido para você? Curta, compartilhe nas suas redes sociais, comente, marque seus amigos e familiares. Pode ser útil para eles também. Ainda vamos falar sobre os centros de atenção psicossocial e residências terapêuticas em São José dos Campos. Toda sexta-feira, até o dia 4 de setembro, tem novidade por aqui. Fique com a gente e curta o Projeto Selvagens nas redes sociais.